Maria, mãe de Deus, o que a Bíblia ensina acerca de Maria? Maria é mãe de Deus ou não? Esse é o seu Em Defesa da Fé de hoje, a verdade sobre o que a Bíblia não ensina acerca de Maria. Então vem comigo e vamos descobrir? Olha só, o tema Maria, mãe de Deus, traz um questionamento, uma interrogação. Biblicamente, Maria é mãe de Deus ou não? Vejamos então o que a Bíblia diz e realmente ensina acerca de Maria. No livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim: Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Esta é uma profecia que está relacionada à virgem. Não diz o nome, mas esta profecia se cumpriu na jovem Maria. Vejamos de fato então o que a Bíblia diz. Mas antes, veja, no paganismo, a veneração de mulheres deusas já era uma prática mesmo antes de Maria nascer. As culturas pagãs adoravam várias deusas, como por exemplo Istar, a mãe virgem da Síria, Astarte, a rainha do céu da Fenícia e Canaã, Ísis, a rainha do céu do Egito, Cibele, a mãe de todos os benditos de Anatólia, e Artemis, a divina virgem da Grécia. Com a vinda da liberdade religiosa que veio pelo Edito de Milão em 313 d.C., veio para a igreja uma grande leva de pessoas não convertidas que são oriundas do paganismo. E elas trouxeram em sua bagagem crendices contrárias à palavra de Deus. Logo então não tardou para que o culto a Maria fosse introduzido na igreja de então. Veja, é por esse motivo que apareceram cultos, louvores, adoração, rendição, petição a Maria, por causa do paganismo. A frase mãe de Deus vem do termo grego Theotokos. Essa frase ela originou-se no concílio de Éfeso, no ano de 431 d.C. E lá em Éfeso era adorada Diana. E Diana teve erigido ao seu nome um grande templo que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A frase mãe de Deus também aparece no credo de Calcedônia, que foi adotado pelo concílio que se reuniu naquela cidade em 451 d.C. Enquanto a Cristo declarou assim: nascido da Virgem Maria, mãe de Deus, de acordo com a humanidade. Desta forma, o propósito do concílio de Éfeso não era glorificar Maria, mas enfatizar a divindade de Cristo, refutando uma heresia existente na época que veio dos nestorianos, que negavam a divindade de Cristo. Maria é mãe de Jesus. Jesus é filho de Deus. Mas Maria não é mãe de Deus. E isso é absolutamente impossível. Não é lógico que um filho venha antes da mãe. Logo, se Maria veio primeiro, Deus, por conseguinte, não pode ser eterno. O que nós precisamos entender é que Jesus ele tinha 2 naturezas distintas, uma divina e a humana. Como Deus ele não teve mãe, como homem não teve pai. Como Deus ele sempre existiu, é o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Como Deus, Jesus existe desde o princípio. Um estudioso por nome de Douglas Connelly, ele afirma corretamente da seguinte forma: Jesus não começou a existir no ventre de Maria, ele se tornou carne em seu ventre. Deus Filho se tornou humano
por meio de uma concepção divina. Em quem? Na pessoa de Maria. O Deus infinito, o Criador do universo, ele tornou-se um pequeno embrião humano no ventre de Maria. Foi assim que Jesus entrou no espaço e no tempo que nós somos acostumados a viver. Ele se identificou irreversivelmente com as suas próprias criaturas e com a sua própria criação. Agora vejamos, quando o anjo chega onde Maria está, no capítulo 1 do livro de Lucas, e versículos 28, 29 ao 33, o anjo aproximando-se dela diz assim: alegre-se, o Senhor é contigo. Maria fica perturbada com as palavras do anjo, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi favorecida por Deus. Você vai ficar grávida e dará à luz um filho e colocará nele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Perceba que o anjo não diz: salve agraciada, mãe de Deus. Ele diz: alegre-se, o Senhor está com você. Depois ele diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Maria mesmo confirma isso quando canta ao Senhor aquele cântico glorioso. Nos versículos 46 e 47, veja o que ela diz. Ela não diz assim: olha, minha alma engrandece ao meu filho Deus. Não, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Perceba, não é meu filho Deus. Deus é meu Senhor. Portanto, Maria não é mãe de Deus. Veja o que o anjo está dizendo: será chamado Filho do Altíssimo, seu nome vai ser Jesus, ele receberá o trono de Davi e ele reinará para sempre. Aonde? Sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Essa é uma profecia relacionada ao Cristo, ao enviado, ao Messias. Portanto, Maria se torna mãe do Cristo, do enviado, do Messias, do Mashiach, e não mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus já existe antes de Maria existir, e não pode vir o filho primeiro do que sua mãe. Perceba, essa é uma verdade bíblica. Maria está no seu lugar de honra. Maria está no lugar que Deus estabeleceu, o lugar do cumprimento da profecia, o lugar de achar graça aos olhos de Deus, o lugar de Deus lhe favorecer com esse nascimento. Que privilégio! Mas poderia ser qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher. Theotokos é uma palavra grega para mãe de Deus, porém que veio culminar das crendices dos pagãos, que não se convertiam à palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho e ao verdadeiro ensino bíblico acerca de Maria. Esta é uma verdade. Olha só, Maria foi visitar Isabel. Quando ela foi visitar Isabel, Isabel não diz: de onde me provém isto, que venha visitar minha mãe de Deus. Não. No capítulo 1, versículo 39, vai dizer dessa forma assim ali: naqueles dias Maria preparou-se, foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista foi cheio do Espírito Santo no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela exclamou em alta voz, ela disse assim: olha, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Bendito é o filho. Mas por que sou tão agraciada, dizia Isabel, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação havia chegado aos meus ouvidos, dizia Isabel, a criança agitou-se de alegria no meu ventre. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Perceba que Isabel está sendo cheia do Espírito Santo. O anjo disse a Zacarias lá no templo que o seu filho, que era o João Batista, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre.
E essa profecia se cumpre na visita que Maria faz a Isabel, quando Maria saúda a Isabel, na saudação comum, Shalom, Shalom Adonai. E aí o Espírito Santo desce na vida de Isabel, toma Isabel em uma profecia, em uma revelação profética, diz: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Porque João Batista iria ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, como já dissemos. Veja que são inúmeras as verdades que atestam que Maria não é mãe de Deus. Jesus, ele é o Verbo de Deus, ele é o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O que devemos entender? Jesus é antes de todas as coisas. Jesus existia no princípio. E ele próprio atesta isso. No capítulo 8, versículo 58 de João, ele diz assim: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. A lógica correta não é que a mãe venha primeiro que o filho. Certo? Compreende? Se fosse assim, teríamos que fazer uma comparação. Se Maria é mãe de Deus, José é padrasto de Deus. Tiago, José, Simão, Judas são irmãos de Deus. Isabel é tia de Deus. João Batista é primo de Deus. E Eli, avô de Deus. Então é isso. Essa simples reflexão, a verdade do que a Bíblia ensina de fato acerca de Maria. Maria não é mãe de Deus. Ela tem o seu lugar de honra, que o próprio Deus estabeleceu. Certo? Ela é nossa irmã por Cristo, ela é mãe do Messias, é mãe do Cristo, ela teve esse privilégio, ela não é divina, ela não deve ser adorada, ninguém deve se prostrar diante dela, ou de uma imagem de escultura que alguém diga é Maria. A gente só deve se prostrar diante de Deus, fazer reverência, adoração ao Deus Todo-Poderoso. Não a criação, não a criatura, a Deus, porque é por meio de Deus que todas as coisas existem. Tá certo? E Deus, através de Cristo, é que pode justificar o homem, conceder-lhes as petições, não a uma imagem de escultura ou a uma pessoa, no sentido do ser humano, mas todo o respeito deve ser dado historicamente, biblicamente, e os fatos por si só atestam. E a Bíblia, ela atesta a verdade acerca de Maria. Então não fique no engano, estude as Escrituras e veja que as Escrituras falará por si só, dizendo a você que Maria não é mãe de Deus. Tá ok? Esse foi o seu Em Defesa da Fé de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike. Comente nos comentários o que você acha, se Maria é verdadeiramente mãe de Deus ou não. Ative o sininho para as notificações, compartilhe essa mensagem e que Deus em Cristo te abençoe. E aqui nós estamos fazendo esse vídeo não para atacar as pessoas, mas para falar a verdade acerca da palavra de Deus, do que Deus ensina verdadeiramente acerca das Escrituras, do que as Escrituras nos revelam acerca dos seus principais personagens reais. Deus em Cristo abençoe.